Olá! Continuando a nossa sequência de videoaulas sobre arredondamento de números no Excel, agora vocês vão conhecer e aprender a utilizar a função arredondar ponto para ponto cima. Essa função serve para forçar o arredondamento para cima de valores presentes em casas decimais à direita da vírgula. Ou seja, essa função é justamente o contrário da função que vocês aprenderam na aula anterior, que era arredondar ponto para ponto baixo. Ela força o arredondamento para cima, ok? Então, aqui na aba exercício, nós temos o mesmo exemplo utilizado nas aulas função arred e função arredondar ponto para ponto baixo. E aqui, nas colunas G, H e I, nós vamos arredondar para cima para 2 dígitos, para 1 dígito e para 0 dígitos, ok? Então, vamos voltar aqui na aba arredondar ponto para ponto cima e aqui nós vamos ler as descrições dos exercícios. Na coluna G, vamos criar uma fórmula contendo a função arredondar ponto para ponto cima para arredondar o número para 2 dígitos. Então, vamos lá na aba exercício, vamos vir aqui na célula G6 e aqui nós vamos digitar igual arredondar ponto para ponto cima, vamos selecionar a célula F6, ponto e vírgula, e o número de dígitos vai ser igual a 2. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Pronto. Ele forçou o arredondamento aqui para 160,08, onde que, na regra matemática normal, o resultado seria 160,07, já que depois do numeral 7, nós temos o numeral 2, ok? Voltando aqui na aba arredondar ponto para ponto cima, no exercício 2, nós vamos, na coluna H, criar uma fórmula contendo a função arredondar ponto para ponto cima para arredondar o número para 1 dígito. Então, vamos voltar na aba exercício, célula H6, aqui nós vamos digitar igual a arredondar ponto para ponto cima, abre parêntese, vamos selecionar a célula F6, ponto e vírgula, 1. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Ele forçou o arredondamento aqui para 160,1. Que na regra matemática normal também seria 160,1, porque depois do zero nós temos o numeral 7, ok? E por fim, na coluna I, nós vamos também criar uma fórmula contendo a função arredondar ponto para ponto cima para arredondar o número para 0 dígitos, ou seja, para deixar 100 dígitos à direita da vírgula. Então vamos voltar na aba exercício. Na célula I6, nós vamos digitar igual arredondar ponto para ponto cima, abre parêntese, vamos selecionar a célula F6, ponto e vírgula, 0. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. E você pode observar que ele forçou o arredondamento para 161, ao contrário do que seria na regra matemática normal, na função arred, por exemplo, que seria 160 e não 161, ok? Vamos selecionar essas 3 células, vamos dar um Ctrl C para copiar, vamos selecionar as células de baixo, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ok. Ele encontrou o arredondamento para cima de todos os valores totais aqui de abastecimentos de todas as linhas. Vamos analisar aqui o resultado do abastecimento que está na linha 22, por exemplo. E aqui nós temos a seguinte situação. O abastecimento total nesse evento aqui, nesse registro do dia 17/2/2019, foi igual a R$ 203,11151784. Então, quando ele arredondou para cima para 2 casas decimais, para 2 dígitos,
ele forçou o arredondamento para 203,12, enquanto que, na regra matemática normal, já que o próximo numeral é o 1, ele arredondaria para 203,11 e não para 12. Aqui ele forçou o arredondamento para cima. Já aqui no segundo caso, onde nós arredondamos para uma casa decimal, para um dígito, ele arredondou de 203,11 para 203,20. Então, ele forçou novamente o arredondamento para cima, já que o próximo numeral, o segundo numeral, também é 1, ok? E aqui, por fim, enquanto que na regra matemática ele arredondaria para 203, aqui ele arredondou para 204, ok? Vamos para a próxima aula.